fizemos aqui para entender. Nós estamos ainda no capítulo 1, falei que nós íamos demorar nele porque é a porta de entrada para o livro do Apocalipse. O importante do Apocalipse, isso aqui tudo é introdução, tá, do livro. O importante mesmo do Apocalipse, se você está com a Bíblia aí, pode até abrir lá no capítulo, é o capítulo 4. É no capítulo 4 que começa o livro mesmo, tá? O livro do Apocalipse começa no capítulo 4, do 4 ao 22. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 são capítulos de introdução. Inclusive, eles foram escritos, esses capítulos foram escritos depois do livro estar fechado. Tá? Então, o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 são capítulos introdutórios do livro. O livro mesmo começa no capítulo 4. Tá? O importante do Apocalipse é do capítulo 4 até o 22. O que nós estamos fazendo é essa introdução que o autor propôs. Depois de editar o texto, né, do capítulo 4 e 22, ele viu necessidade de fazer uma introdução. Então, capítulo 1, 2, 3 e 1, 2 e 3 são capítulos introdutórios, tá bom? Na primeira aula, nós tivemos o prólogo. O prólogo é a síntese de tudo que o João ia falar nesse livro. Na última aula, que foi aí a partir do versículo 4, né, do 4 até o 8, nós mostramos para você que o Apocalipse ele é escrito dentro de grandes celebrações. Então, capítulo 4 ao 8 é uma grande celebração, né? Onde tem um leitor que lê, o outro responde. Vocês vão ver ainda, hoje, na aula de hoje, que ainda o João ele está falando de uma grande celebração ainda, tá? Nós vamos ver isso com vocês daqui a pouquinho, mas só para vocês entenderem. Então, hoje, o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 1, fecha o capítulo 1, né? Versículo de 9 a 20. Versículo de 9 a 20. E é interessante, porque vai ficando muito claro agora para nós o que é esse livro, tá? Hoje vocês vão ver que vai ficando muito claro o que é esse livro. O João, esse que escreve, esse editor, que se chama de João, ele está preso. Ele está preso numa ilha. Eu tive o prazer de conhecer essa ilha lá na Grécia, chamada Patmos. Uma ilha grande chamada Patmos. Não é que tinha uma cadeia lá, não, porque a ilha é cercada pelo mar chamado Mar Egeu, e não tem como a pessoa sair de lá. E não era só o João que estava lá. Todos os inimigos do Império Romano, todos aqueles que são contrários ao Império Romano, era colocado em Patmos, tá? Uma grande prisão, as pessoas trabalhavam, quebravam pedras, faziam outras coisas lá. Então, a ilha de Patmos era uma ilha prisão, vamos dizer assim, né? A Grécia, ela tem mais de 200 ilhas, tá? Até hoje é assim, tá? A Grécia tem mais de 200 ilhas. Patmos é uma dessas ilhas. Ela hoje ainda tem, logicamente, habitantes, são poucos, mas tem. E para você chegar de barco lá, da Turquia, é 4 horas. Então, não dá para você nadar 4 horas. Estou falando de barco, né? Imagina o ser humano. Então, ali se colocava as pessoas, não era necessário muitos soldados, porque ali a pessoa era fiscalizada, né? E então pessoas que eram desobedientes ao império, que não concordavam com o império, que criticavam o império, estava preso ali, tá bom? Então o João, que não é o apóstolo de Jesus, já falamos isso para vocês, que não é o apóstolo de Jesus, que não é o evangelista, esse é um outro João. Alguns, né, chega a dizer que era um presbítero, né, como o Eusébio de Cesareia dizer que era um presbítero, a gente não sabe bem quem é essa figura, mas ele se denomina João, tá? Vocês vão ver, daqui a pouco eu vou falar para vocês. Quando você pega lá, abre o versículo 9, tá assim, eu, João, ele se identifica como João, tá? Esse João está preso em Patmos, e ele vai escrever esse livro. Esse livro, portanto, aqui vai ficando muito claro agora, esse livro é um livro de um prisioneiro político. O João, que está preso, que resolve escrever, ele é um prisioneiro político de quem? Do Império Romano. Possivelmente, ele foi preso no ano de 95, nós sabemos disso pela história, tá? Que em 95, o imperador chamado Domiciano, ele começa a perseguir os cristãos e os filósofos. Em 95, o imperador Domiciano começa a perseguir, principalmente na Ásia, os cristãos e os filósofos. Então, essa perseguição do imperador Domiciano, ela aconteceu no ano de 95. Então, é muito possível, aqui é interessante para vocês observar,
que, que esse livro também, como é, uma parte dele está sendo escrita nessa prisão. Né? O João está preso e ele decide escrever esse livro. Então, podemos dizer, eu depois disse para vocês lá no resumo, que o Apocalipse é fruto é um livro de um prisioneiro político que decide denunciar o Império Romano. Tá vendo que vai ficando claro para nós? Não é um livro de magia, de adivinhações, nada. É um livro de denúncia. É um livro além de denunciar o que o Império Romano está fazendo, por isso que ele está preso, por isso que ele está preso, além de denunciar, ele vai escrever para as comunidades cristãs, que ainda não estão, muitos não estão presos, para resistir. Por isso que eu falei que chaves de leitura, duas, eu até expliquei isso para vocês, uma chave de leitura é a denúncia, outra chave de leitura é a resistência, outra chave de leitura é a perseverança, para a gente entender esse livro. Então, o João, ele está preso, e lá onde ele está preso, logicamente tem outros cristãos presos com ele, não é só ele, tá? Não é só ele. Ele, então, numa celebração, ele está numa missa, vocês vão ver aí, ele fala assim, era dia do Senhor, isso está no versículo 10. Em um domingo foi arrebatado, domingo é o dia do Senhor, tá? Então, possivelmente, ele estava numa missa, numa celebração com os outros cristãos, e ali, nessa celebração, ele vai entender a missão dele. Qual que é a missão dele? Não é ficar calado. A missão dele a missão do João é o de alertar as comunidades. Então, ele vai escrever para essas comunidades. Gil, nós estamos no capítulo 1, versículo 9 a 20. Se tiver a Bíblia aí, 1, 9 e 20. Então, nessa missa, nessa celebração, o João entende a sua missão. A sua missão não é só ficar rezando. Não é só ficar rezando. A missão dele era escrever um livro denunciando as coisas que o Império Romano está fazendo de ruim e fortalecendo a fé das comunidades, para as comunidades não ter medo do Império Romano. Por que não ter medo? Porque nós cremos no Cristo ressuscitado, que é maior do que o Império Romano, é maior do que qualquer força. E esse Jesus Cristo ressuscitado vai vir como juiz julgar essas pessoas pelos crimes que elas estão cometendo. Então, João, ele vai escrever, já estou dizendo até para vocês o objetivo do Apocalipse. O Apocalipse ele é escrito para quê? Para que as comunidades não tenham medo, para que as comunidades tenham perseverança, não desanimem da sua fé, para que as comunidades resistam, para que as comunidades denunciem. Ah, mas o João escreveu isso abertamente? Claro que não, ele não é bobo. Não por ele, porque ele está preso. Ele não tem nada a perder mais, mas ele sabe que as comunidades têm. Se ele escreve abertamente tudo isso que eu estou falando para vocês, o Império Romano faria o quê? Prenderia mais cristãos. Então, o que o João decide fazer? Decide escrever em sinais. Por isso que o Apocalipse é difícil de entender. Então, ele, em vez de escrever abertamente isso que eu estou dizendo para vocês, ele decide escrever em sinais. Para quê? Para que o Império Romano não prenda mais cristãos. Porque se o Império Romano, naquela época, só explicar uma coisa para vocês que eu não expliquei ainda, não existia o correio como nós temos correio. O correio era correio imperial, era do Império Romano. Era o Império Romano que detinha o correio. Então, eu tinha que entregar a carta na mão do soldado, o soldado pegava um navio e levava para os portos, e lá essas cartas eram distribuídas. Então, os soldados tinham acesso à carta que eu estava escrevendo. Então, se eu escrevo abertamente contra o Império Romano, essa carta nem chega. E se chega, prende as pessoas. Então, o que eu faço? Eu escrevo em código, em sinais. Se o Império Romano pega essas cartas, não vai entender nada. 2000 anos depois, nós temos dificuldade de entender, vocês imaginam naquela época. Tá? Então, ou seja, ele escreve em sinais para que as comunidades entendam, resistam, as comunidades vão resistir, ter perseverança e ser testemunha de Jesus. Vocês vão ver isso tudo, eu vou explicar isso daqui a pouquinho, vai ficar muito claro. Então, agora o livro ficando muito claro na cabeça da gente. O livro é um livro de um prisioneiro político chamado João. Um prisioneiro político que decide não ficar de braço cruzado. Ele podia ficar preso lá quieto, mas ele decide
animar as comunidades, porque as perseguições estão continuando. Não é só ele muitos cristãos estavam presos, outros poderiam ser presos. Então, o que ele está dizendo? Não desanimem, tenham fé, tenham perseverança, resistam. Por que resistir? Porque o motivo da gente ser cristão é o Cristo ressuscitado. Ele é o juiz do mundo. Vocês vão ver que ele vai falar assim, ele é o primeiro e o último. Não tem poder maior do que ele. O império não é maior do que Jesus Cristo. Os poderes passam, Jesus não passa. Vocês vão ver que a palavra bronze, bronze quer dizer estabilidade. Vocês vão ver daqui a pouco, tá? Vai falar bronze aqui. Então, os poderes passam. Os ídolos passam. Os ídolos passam. Jesus não. Então, ele está dizendo para a comunidade, vale a pena resistir, porque o nosso Deus é maior do que o imperador, o nosso Deus é maior do que tudo. Ele é o alfa e o ômega. Nós lemos na última aula. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim de tudo. Eu vou lendo devagar e vou já traduzindo para vocês entendendo esse texto. Eu vou fazer uma leitura seguida e depois eu vou ler ela já traduzindo as palavras-chave que estão atrás dela, tá? Para vocês entenderem. Então ele começa assim, ó, versículo 9, lá. Algumas coisas são claras, outras são por sinais. Eu vou ler tudo, depois eu vou explicando sinal por sinal. Ele diz, eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações. Vocês estão percebendo que muitos cristãos estão presos? Não é só ele? Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação. Eu sei que vocês estão sofrendo e eu também. Sou companheiro da tribulação. Na realeza e na paciência em união com Jesus. Estava na ilha de Pátimos. Por que ele estava preso? Ele já disse. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, por ser cristão. O imperador pôs ele na ilha de Patmos, prendeu ele lá, na Grécia, tá? Hoje é Grécia essa ilha. Depois eu mando as fotos da ilha para vocês. Em um domingo, dia do Senhor, ele estava numa missa, celebração do Senhor. Em um domingo, fui arrebatado em êxtase. Quer dizer, o que eu vou narrar para vocês, nenhuma palavra consegue captar. Eu vou tentar explicar para vocês. Então, é uma experiência que ele tem forte com Jesus na missa. Ele estava lá participando dessa celebração. Possivelmente ele é o sacerdote. Já falei para vocês que é possível que ele seja o padre. Ele está participando e aí ele tem uma experiência forte com Jesus. Muitas vezes a gente está na missa e fala, puxa vida, que palavra forte para a minha vida. Que momento importante. Ele tem uma experiência e aí ele quer narrar essa experiência. Qual foi a experiência dele? Tá? Ele diz o seguinte, e eu ouvi por trás de mim, por isso que eu falo que possivelmente ele seja o sacerdote, voz forte como de trombeta, que dizia, o que vês, escreve-o no livro e manda às 7 igrejas. Já falei para vocês que 7 é o símbolo da plenitude, quer dizer, para todos os cristãos. Mas como ele está na Ásia, aqui ele entendeu como as 7 igrejas da Ásia. Quais são essas igrejas? Éfeso, a Esmirna. Esmirna era uma igreja, inclusive, que João participava dela. A Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então, qual que é o que ele tem que fazer? Aquilo que ele está vendo, ele vai ter que escrever isso para as comunidades, tá? Essa é a missão dele por enquanto. Voltei-me para saber que vós falava comigo. Ele não sabe ainda que é o Cristo ressuscitado. Ele ainda não disse que é o Cristo ressuscitado. Ele só escutou a voz, tá? Falava comigo. Tendo-me voltado, ainda ele não viu Jesus. O que ele viu? Vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem. Só agora ele vê Jesus. Filho do Homem é juiz, tá? Daqui a pouco eu não vou falar sobre isso. O peito por um cinto de ouro. Tinha ele a cabeça e os cabelos brancos como lã, cor de neve. Aí eu vou perguntando para vocês, né? Eu vou parar aqui na cor de neve. Se o soldado lê esse texto, está entendendo alguma coisa? Claro que não. Está entendendo nada. Está achando que é tudo normal. Mas é um livro, é um texto de denúncia, crítica ao Império Romano. Tá. Vocês vão daqui a pouco. Seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés se pareciam ao bronze fino encandecido na fornalha.
Sua voz era como o ruído de muitas águas. Segurava na mão direita 7 estrelas. Aqui o próprio João vai traduzir já esses sinais, 2 sinais aqui ele traduz para nós. De sua boca saía uma espada afiada com 2 gumes. O seu rosto se assemelhava ao sol, quando brilha com toda a força. Pessoal, quem é membro das comunidades cristãs sabe que ele está falando de Jesus. É domingo, dia do Senhor. Jesus é sempre tido como sol da humanidade, né? O Filho do Homem era o nome que se dava a Jesus. Quem está lendo sabe que ele está falando de Jesus. Mas o Império Romano sabe? Não sabe. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Quer dizer, é uma divindade. É uma divindade. O que a gente faz diante da divindade? Se prostra, se prostra. Está falando de um Deus, Jesus. Ele, porém, pôs sobre mim sua mão direita e disse: olha o encorajamento aqui das comunidades, não temas, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. E o que vive. Jesus se define como ressuscitado. Estou lendo o capítulo 9 a 20, capítulo 1, 9 a 20. Capítulo 1, 9 a 20, para eu ver o que chegou agora. Então, ele, não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive, o ressuscitado. Pois estive morto. Jesus esteve morto? Esteve. E eis-me de novo vivo pelo século dos séculos. Tenho a chave da morte e da região dos mortos. Jesus é o Senhor da vida. Escreve, pois, o que viste, tantas coisas atuais como futuras. Eis o simbolismo. Aqui o João explica os dois simbolismos para nós. Eis o simbolismo das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, os 7 espíritos da igreja. Já falamos isso na aula passada. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Tá? Então, ele traduz. Então, eu fiz uma leitura aqui sem muita explicação, agora eu vou explicando ponto por ponto. Mas veja bem, se uma carta dessa cai na mão de um soldado, de um general, ele não está entendendo o que o João está escrevendo. Por que o João escreve assim? Porque está diante das perseguições. Então, agora eu vou ler traduzindo a carta, vocês vão ver tanto que ela fica facinha quando nós temos as chaves de leitura. Já falei para vocês que o Apocalipse é um livro fruto de um exilado político de nome João. Ele está preso na ilha de Patmos. E ali, numa celebração, nós chamamos hoje de missa, na época não chamava missa, numa celebração de domingo, celebração do Senhor, domingo, ele entra em êxtase. O que é entrar em êxtase? Não quer dizer que ele ficou drogado, vendo coisas, não. Ele teve uma experiência forte com Deus. Ele teve uma experiência forte com Deus. E ele percebeu o que Deus queria dele. Deus não quer ele ali preso de mãos cruzadas. Ele sabe que Deus quer dele uma ação. Se você pegar o capítulo 1, versículo 6, olha o que diz o versículo 6. E fez de nós um reino de sacerdotes. Nós somos sacerdotes, temos que denunciar, temos que falar. Tá? Não é para ficar com braços cruzados. Então, Deus fez de nós um reino de sacerdote para Deus e seu Pai. Então, ou seja, essa é a missão nossa, é denunciar o que está errado e anunciar o Cristo ressuscitado. Todos nós. Olha a missão nossa, é anunciar o Cristo ressuscitado. Mas agora eu vou traduzir a carta para vocês, palavra por palavra, vai ficar bem clarinho, e vocês vão entender aí, tá? Então, esse capítulo, o livro todo, ele é para encorajar a confiança em Jesus ressuscitado, nessas perseguições, e vai confiar uma missão. Daqui a pouco eu não vou essa questão, tá? Vamos lá. Eu vou ler agora devagarzinho com os sinais, para vocês entenderem. Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações. Já expliquei essa parte, quer dizer, não é só o João que está preso, tem mais cristãos presos, e aqueles que não estão presos, os que não estão presos, estão sofrendo porque sabem que podem ser presos. A perseguição do imperador Domiciano decretou que todo mundo que fosse cristão deveria ser preso. Essa foi a declaração dele. Todos aqueles que fossem cristãos ou filósofos deveriam ser presos.
Esse foi o mandato do imperador Domiciano. Então, o João está dizendo assim, ó, eu já estou preso. Muitos outros estão presos. E vocês que não estão sofrendo porque sabem que podem ser presos. Então, quem está escrevendo para vocês não é uma pessoa que está fora de perigo, mas é uma pessoa que está vivendo o perigo. Eu estou preso. Tribulação, então, significa exatamente isso, tá? A tribulação, ela significa esse sofrimento que nós estamos passando juntos. Então, eu sou irmão e companheiro de vocês nesse sofrimento. Agora, por que nós estamos sofrendo? Ele dá um motivo aqui, ó, tá? Primeiro, antes de falar, ele fala assim, ó, vosso companheiro nas tribulações, na realeza e na paciência em união com Jesus. Nós estamos sofrendo por causa de Jesus, tá? E aí ele fala, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. A palavra testemunho significa, deixa eu falar para você, é uma palavra grega, significa martírio. Jesus, ele foi assassinado numa cruz, porque denunciou também aos sacerdotes, denunciou o Império Romano na época. O mesmo está acontecendo com a gente. Então, o motivo de estarmos presos é o fato de sermos cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Ele passou por tudo isso também, está dizendo João. Ele passou por tudo isso. E nós estamos passando. Em um domingo, dia do Senhor, por isso que eu falo que está na celebração, fui arrebatado em êxtase, isso aqui significa que ele está tendo uma experiência forte com Jesus. Muitos de vocês têm essa experiência nas missas, numa oração, Deus fala mais forte, você entende algumas coisas que você não entendia, você sabe qual é a sua missão, o que você tem que fazer, Deus ele vai provocando a gente. E ouvi por trás de mim uma voz forte como uma trombeta. Agora vamos traduzindo aqui para nós o que é essa trombeta. Ah, outra coisa, antes de falar da trombeta aqui, a experiência forte que ele tem com Jesus é fruto do Espírito Santo, tá? É o Espírito Santo que vai fazendo com que essas experiências aconteçam. O Apocalipse é um livro fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo que liga o divino com a gente, depois que Jesus ressuscitou, tá? Então, só para lembrar essa questão, que a experiência, ela acontece graças ao Espírito Santo. Vamos lá. O que é trombeta? Ele fala assim, uma voz forte como de trombeta. Na Bíblia, não só no Apocalipse, na Bíblia, trombeta sempre é um grande anúncio. O imperador, alguém queria dar algum anúncio do imperador, o que fazia? Soava a trombeta para dizer, o que eu vou dizer é importante. Então, não é que quando ele fala que ele ouviu uma voz forte, como trombeta, ele não está escutando trombeta. Possivelmente alguém leu uma palavra, alguma coisa assim, e aquilo tocou tão forte nele como um grande anúncio. Então, ele está escutando, possivelmente uma palavra na hora da celebração, e aquilo soou dentro dele como sendo um grande anúncio, uma trombeta. Isso é importante. Isso que acabou de ler é importante, tá? Então, aqui a trombeta é um grande anúncio. Só vou traduzindo agora para vocês os textos. Vamos lá. Que dizia, o que você vê, escreve no livro e manda às 7 igrejas. O que ele viu na celebração, não. Não é o que está vendo na celebração ou esse extra. O que ele vê na realidade. Ele está passando por uma realidade de sofrimento, de perseguição. Então, o que você está experimentando da prisão, essas injustiças, tudo isso, você vai ter que escrever para as comunidades, para alertá-los, para dar força para eles, para trazer esperança para eles. Tá? Não é uma magia, não está acontecendo magia aqui, ele está participando de uma celebração, a palavra tocou forte nele, como uma trombeta, isso é importante, eu não vou me calar. Deus quer que eu continue anunciando ele para outras pessoas. Eu não vou ficar de braços cruzados, está dizendo João. Então, ele tem consciência que essa realidade, o que você vê, quer dizer, o que ele está vendo? Injustiças, cristãos sendo presos injustamente, pessoas sofrendo, pessoas com medo, pessoas mortas. Eu vou ficar calado? Não, porque Deus quer que eu fale. Não sou eu que vou falar, porque ninguém quer falar isso. Diante da perseguição, qual que é a nossa atitude? É ficar calado. É ficar calado, quietinho, para ninguém me incomodar. Mas ele fala assim, ó, quem está mandando eu escrever é Deus, é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que cobra isso de mim, é uma missão, tá? Escreve num livro
e manda as 7 igrejas, e manda a todos os cristãos. 7 igrejas é isso, já falei para vocês. Manda a todos os cristãos que estão sendo perseguidos, seja na Ásia ou em qualquer outro lugar. Esse livro serve de esperança para vocês, até hoje serve. Quando a gente está sendo perseguido, a gente lê o Apocalipse para nos fortalecer. Então, escreve para fortalecer essas pessoas. Vamos lá. Aí ele fala 7 igrejas, depois eu mando uma mapinha dessas 7 igrejas para vocês, tá? Voltei-me para saber com que voz falava comigo. Quem é que me manda escrever esse livro? Ele precisa da referência divina nisso aí, tá? E qual é a referência divina de todos nós? O Cristo ressuscitado. É o Cristo ressuscitado. Mas aí ele não entendeu isso ainda. Vamos lá. Tendo-me voltado, vi 7 candelabros. Quando eu falo para vocês de candelabros, de que vocês lembram? De celebração, de culto, não é? Candelabro é aquelas velas com braços. Então, seja, eu vi 7 candelabros, eu estou na celebração. Eu vi os candelabros, estou no culto. Mas é só falar isso dá significado? Não, eu estou dizendo a coisa básica, tá? Agora, o que está por trás do candelabro? Eu, João, estou vendo que as pessoas continuam celebrando o Cristo ressuscitado, a sua fé neles. Então, os 7 candelabros, quer dizer, o que é 7? Plenitude, as comunidades. As comunidades continuam celebrando sua fé em Jesus Cristo. Eu vejo isso. Isso é animador. Mesmo nas perseguições, as comunidades ainda se reúnem para celebrar o Cristo ressuscitado. E são os 7 candelabros, tá? Eu até explico lá no final, já falei para vocês o que é os 7 candelabros. Mas eu só estou dizendo aqui agora. Os 7 candelabros são as 7 comunidades, que 7 significa todos os cristãos, celebrando a fé no ressuscitado. Porque candelabro a gente sabe que significa culto, celebração. Tá vendo a gente decodificando? Quer dizer, candelabro, culto, celebração. Os cristãos continuam celebrando a fé no Cristo ressuscitado. Então ele está descobrindo que quem manda ele escrever esse livro é o próprio Cristo ressuscitado. Eles não têm medo de celebrar a fé, mesmo sendo perseguidos. Eu vou ficar com medo aqui na cadeia? Não, não vou. Eu vou trazer esperança para essa gente, tá? Vamos continuar. E no meio dos candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem. No culto, quem que nós vemos no culto, que nós vamos na celebração? O Cristo. Como é que Cristo é chamado lembra os evangelhos? O Filho do Homem, o Filho do Homem. Então, ele vê Jesus no culto, na celebração. Quem é que me manda escrever? É esse Jesus. Agora, a palavra Filho do Homem significa, na Bíblia, no livro de Daniel, significa o juiz. Então, aqui ele começa agora a definir quem é Jesus para ele e para as comunidades. Vocês vão ver agora, ele vai começar a definir quem é Jesus. Então, quem é Jesus? Jesus, ele é o ressuscitado, e é o juiz. O Filho do Homem é isso. Ele é o juiz. Para que juiz? Para julgar esse império que está nos perseguindo. Todos aqueles que estão sendo injustos com a gente. Então, ele define Jesus como o ressuscitado e o juiz. Ele vai dar agora vários títulos para Jesus, tá? Esse é o primeiro. Então, ao falar que ele é o Filho do Homem, está dizendo que Jesus é o juiz. Então, comunidades, não fiquem com medo. Jesus vai julgar essas pessoas. Ele não vai deixar essa injustiça passar barato. Ele está dizendo isso para as comunidades. Podem ficar tranquilos. Ele vai julgar essas pessoas. Tá? Vamos lá. Então, ele é o Filho do Homem. Como é que esse Filho do Homem está vestido? A veste, pessoal, na Bíblia significa identidade, tá? Já estou adiantando para vocês. Veste é a identidade. Qual é a identidade desse Jesus? Longa túnica. O que significa longa túnica? Quem é que vestia a longa túnica na época de Jesus? Os sacerdotes. Então, Jesus é o sacerdote, está dizendo. Qual é a identidade de Jesus? Ele é o sacerdote. Tá? Então, vestido longa túnica até os pés. Ele é o sacerdote. Cingindo o peito por um cinto de ouro. Quem é que colocava cinto de ouro? Os reis. Então, Jesus, para João, é rei. Então, Jesus é o ressuscitado. Jesus é o juiz. Jesus é o sacerdote. Jesus é o rei. Só que o sacerdote coloca o cinto de ouro na cintura. Onde Jesus coloca o cinto de ouro? No peito. Ele é o único rei. Os outros reis são todos falsos.
Então ele está denunciando o Império Romano e todo o poder. O único poder que vocês têm que seguir é Jesus, ele está dizendo para a comunidade. Não siga outro rei que não seja Jesus. Ele é o único que leva o cinto de ouro no peito. Nenhum outro é rei como Jesus. O imperador não é importante, os reis não são importantes, eles, na verdade, são injustos. Jesus é o único rei. Por isso nós chamamos Jesus o rei dos reis, até hoje. Tá? Jesus é o único rei. É a esse que vocês devem seguir. É a esse que vocês devem escutar. Ele está dizendo isso para a comunidade. É uma mensagem que ele está mandando para a comunidade. Tá? Então, lá, filho do homem, vestido de aos pés, cingido de peito por um cinto de ouro. Ele é rei. Tinha ele cabeça e cabelos brancos como lã de neve. O que é cabeça e cabelos brancos? Quando você vê uma pessoa com cabelo branco, ela é idosa. O que significa isso? Eterna. Então, cabelos brancos significa Jesus Cristo, ele possui a eternidade. Jesus possui a eternidade, cabelos brancos. O cabelo dele é branco. Por isso que até hoje a gente pinta, quando vai pintar sobre Deus, a gente pinta ele de cabelo branco. Quer dizer, ele possui a eternidade. Ele é o Senhor da eternidade. Ele não morreu. Ele ressuscitou e vive na eternidade. Isso é o cabelo branco, tá? Ele vive, ele reina na eternidade. Então, por isso que ele é o único rei. Ninguém é rei como ele. Olha que mensagem bonita, gente. Vocês vão prestando atenção como ele vai descrevendo belamente Jesus Cristo, fortalecendo as comunidades, não siga outros reis, o único rei é Jesus, ele é juiz, ele é o ressuscitado, ele é o sacerdote, ele é o único rei, ele possui a eternidade, tá? Tudo isso está dizendo aí. E vamos lá. Seus olhos eram como chamas de fogo. O que é olhos, chama de fogo? Tudo que ele vê, ele penetra. Ele sabe as nossas maldades, ele sabe as nossas qualidades, ele conhece tudo. Isso é chamas de fogo. O que ele vê, o que ele olha, ele compreende, vamos dizer, na essência. Não adianta querer enganar Jesus Cristo. Ele sabe tudo. Ele vê tudo. Ele sabe quando você comete injustiça, quando você não comete injustiça. Então, são olhos penetrantes que vê tudo. Por isso que ele é juiz. Tá? Seus pés se pareciam ao bronze fino e incandescido na fornalha. O que é o bronze? O bronze significa estabilidade. Enquanto tudo passa, Jesus não, ele sempre é o mesmo. Então, o bronze é isso, é estabilidade. E quando ele fala da fornalha, ele vai falar da fornalha, ele quer dizer o seguinte para nós, que Jesus Cristo, ele destrói tudo aquilo por que fornalha faz? Fornalha destrói. Então, Jesus Cristo destrói todos aqueles que acham que são eternos. Jesus destrói tudo aquilo que quer ser absoluto, que quer ser Deus. Então, isso é pés de bronze na fornalha, quer dizer, onde ele pisa, tudo aquilo que parece ser absoluto, parece ser eterno, vai ser destruído. O império vai ser destruído, o imperador vai ser destruído, as injustiças vão ser destruídas, os deuses falsos, os ídolos, serão destruídos. Tá? É isso que está dizendo. Vamos continuar. Sua voz era como o ruído de muitas águas, tá? A ideia de uma voz com muitas águas quer dizer Jesus é poderoso, a voz poderosa. Então, uma voz poderosa, porque a água, ela tem uma voz, a tradução aqui não está boa não, eu estou com a Bíblia de Ave Maria, a tradução é uma torrente, torrente de muitas águas, quer dizer, é uma voz poderosa. Quando você vê aquele barulho de muita água descendo, forte, então a voz de Jesus é uma voz forte, é uma voz poderosa, é isso que ele quer dizer para nós, tá? Vamos lá. Segurava na mão direita 7 estrelas. Já falamos que as 7 estrelas são as igrejas. Jesus protege as igrejas. As igrejas são caras para Jesus. As igrejas são coisas importantes para Jesus. Ele guarda na mão direita. E olha como é que ele chama as comunidades de estrela. Onde as estrelas estão? No céu. As comunidades, elas estão na terra de passagem. Mas as comunidades, elas são moradas de Deus. Tá? Lembra do Santo Agostinho? Santo Agostinho dizia o seguinte, nós estamos nessa terra como passageiros, mas a nossa morada é o céu.
Nossa morada eterna não é aqui, é o céu. Então, aqui o João está dizendo que as comunidades são estrelas, elas pertencem ao céu, elas pertencem a Deus, elas pertencem a Deus. Elas não são desse mundo. Por isso que ele fala de estrela. Eles comparam as comunidades como estrela, como aquelas que estão no céu, no coração de Deus, protegidas por Deus. Olha que coisa bacana, você sabendo que você está sendo perseguido, que pode ser preso a qualquer momento, o cara te fala o seguinte: vocês são protegidos por Deus. Vocês são amados por Deus. Pode prender vocês, mas Deus não esquece vocês. Vocês estão na mão direita de Jesus ressuscitado. É lindo isso, quer dizer, isso dá uma força, uma fé, saber o seguinte: quem me protege é o próprio Deus. Ele é a única força que existe. Então, as tormentas são passageiras, serão destruídas. Tá? Tá dizendo João aqui. De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O que significa espada afiada de 2 gumes? São 2 gumes. Quer dizer, espada significa justiça, tá? Justiça. Então, Jesus vai julgar não só o Império Romano, as injustiças, a sociedade, vamos dizer assim, no Império Romano no sentido da sociedade, mas também a própria comunidade, porque nós também cometemos erros. Aqueles que abandonam Jesus na hora da perseguição também serão julgados, porque quando vem a perseguição, muitos desistem da fé. Então, aqui o João está dizendo que a espada tem 2 gumes. Ela vai julgar tanto a sociedade, mas vai julgar nós também, nós cristãos. Então, essa espada, ela julga a sociedade injusta, mas nós também. Nós estamos do lado de quem na hora da perseguição? Nós abandonamos a fé, continuamos na fé, então a espada também vai nos julgar, tá bom? É nesse sentido que vai julgar as comunidades e a sociedade injusta, está dizendo o João aqui. Continuemos. O seu rosto se assemelhava ao sol quando brilha com toda a força. O sol que tudo ilumina, que tudo deixa as claras, o sol da verdade, o sol da justiça. Jesus ele era visto nas primeiras comunidades como um sol, né? Como aquele que traz, que aquece, aquele que tudo ilumina. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Eu sou a luz do mundo. Lembra de Jesus falar? Eu sou a luz do mundo, o sol, a luz do mundo, aquele que ilumina, tá? É essa a ideia. Ao vê-lo, caí como morto, como morto. Ele não está dizendo que está morto, não. Como morto, quer dizer, eu adorei a esse Deus. Eu me prostrei diante desse Deus, tá? Ele, porém, pôs sobre mim sua mão direita e disse: não tenha medo, tá? Não tenha medo. Eu sou o primeiro e sou o último. Jesus é o Senhor de tudo, eu sou o primeiro e o último. Significa Jesus é o Senhor de tudo e de todos. Não tenha medo. Perseguição nenhuma pode tirar vocês de mim, tá? Eu sou o primeiro e o último. E o que vive, aqui Jesus se declara o ressuscitado. O que vive. Eu sou Jesus, aqui Jesus se identifica para ele. Eu sou Jesus, o ressuscitado. Pois estive morto, e eis-me de novo vivo pelos séculos dos séculos. Eu, Jesus, tenho as chaves da morte e da região dos mortos. O que significa isso? Jesus é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da vida. Ah, mas fulano morreu na perseguição. Não morreu. O fulano que morreu na perseguição, ele está vivo comigo na eternidade. Vocês vão ver lá na frente que ele fala: eu, João, vi a legião, uma nação daqueles que morreram, que tem a veste lavada no sangue do Cordeiro. Era 144 mil. Ele vai ver esses ressuscitados. Então, aquilo que você vê como morto, não estão mortos, estão comigo, estão ressuscitados. Então, Jesus está falando: eu sou o Senhor da vida. Tá? Escreve, pois, o que viste, tantas coisas atuais como as futuras. O que são as coisas atuais? A carta, ele vai escrever as cartas, são as coisas atuais. E as coisas futuras? As coisas futuras nós vamos ver a partir do capítulo 4, tá? O que são as coisas futuras? Então, a partir do capítulo 4 até o 22, nós vamos ver o que são as coisas futuras. As coisas atuais nós vamos ver na próxima aula, no capítulo 2, que são as cartas das comunidades. Então, nós temos uma tarefinha para vocês, que é a seguinte tarefa: vocês vão ler o capítulo 2 todinho e o capítulo 3, tá? Não é grande porque, na verdade, dá 4 folhinhas para a semana que vem, o 2 e o 3. Por quê? Porque são as cartas. São as cartas. Só que vocês vão fazer com uma tarefinha. Vocês vão pegar
quais são as características positivas que o João dá às comunidades. Para cada comunidade, ele dá características positivas e negativas. Quais são as características positivas que ele dá para a comunidade de Éfeso? Quais são as características negativas que ele dá para a comunidade de Éfeso? Depois, quais são as características positivas que ele vai dar para a comunidade de Esmirna? Quais são as negativas? Vou dar um exemplo que vocês entenderem isso, a característica positiva. Ao anjo, quando ele fala o anjo da igreja de Éfeso, escreve, o anjo aqui é identificado como bispo, tá? Porque é os bispos que recebem essas cartas. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve. Ao bispo escreve. Eis que o que diz aqueles que segura as 7 estrelas. O que é estrelas na mão? As igrejas. Conheça as tuas obras. Vai começando a falar assim, conheça as tuas obras, seu trabalho, sua paciência. Característica positiva? Paciência. Não pode suportar os maus. Característica positiva, tá vendo? Agora lá embaixo, no versículo 4, mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Quer dizer, o teu amor por Jesus está diminuindo. Por que está acontecendo isso? Então, aqui ele vai colocar, vocês vão entendendo a realidade das comunidades. Então, esse exercício de fazer em casa, e a gente vai discutir isso na próxima aula, quais são as características positivas e quais são as características negativas aí dessas 7 comunidades. Tá bom? Nós vamos ver isso na próxima aula com vocês. Então, na próxima aula, a gente termina a introdução, porque a introdução vai até o capítulo 3, tá? A gente vai fazer isso tudo de uma vez, não é difícil, vocês vão perceber isso. Mas eu queria mostrar, hoje, então, eu li e fui colocando aqui os códigos para vocês entenderem. Não é difícil, é difícil à primeira vista, mas quando vocês vão entendendo os códigos, o que ele quer dizer, o que significa, eu já sei que o cabelo branco significa eternidade, já sei que cinto de ouro significa que Jesus é rei, já sei que a longa túnica ele é sacerdote, né, que já falei para vocês, que filho do homem que Jesus é juiz. Então, eu vou entendendo que olhos de fogo quer dizer que tudo penetra, e aí vai, né? A espada quer dizer aquele que julga, né? Aquele que julga. Por isso que São Paulo aparece sempre com uma espada na mão. E aí a gente vai entendendo isso. Quer dizer, é um livro de esperança, por isso que precisa de um livro de esperança, de alguém que está preso, que quer animar a vida das comunidades. O próprio João já deu o que significa as 7 estrelas, que é as comunidades, os 7 candelabros, significa aí o espírito, né, que está na comunidade. O espírito está na comunidade através de quem? Do bispo. O espírito está na comunidade através do bispo. Por isso que os 7 espíritos são os bispos também. Tá bom? Pessoal, uma coisa que eu quero depois vocês colocarem lá, nossa aula inicialmente era terça-feira. Aí eu fui percebendo que quarta estava vindo mais pessoas, mas uma ou outra pessoa que não pode ir na quarta. Eu queria ver, depois vocês colocam assim, lá para mim, assim, qual o dia que vocês preferem, e o dia que, por exemplo, eu posso na terça, eu posso na terça e na quarta, porque aí a gente vai vendo para todo mundo participar, tá? Essa é a ideia, para todo mundo participar. Então você pode colocar lá, eu só posso na terça, eu só posso na quarta, não, eu posso na terça, aí a gente faz a avaliação e vê qual que é o melhor, tá? Só para a gente coloca lá no grupo, lá para a gente saber sobre essas questões. De novo, não deixa de ver não apenas o vídeo da aula, mas principalmente os vídeos pequenos que eu estou mandando. Isso vai ajudando vocês também a entender um pouco. Vídeo resumo de 10 minutos, isso vai ajudando vocês a entender. Porque se eu venho só para a aula, só para o dia da aula, vai ficar difícil entender o Apocalipse. É um exercício diário de leitura, releitura, ver vídeos, anotar. Aí vocês vão entendendo, porque se for só na aula, vocês depois, no final, vocês não vão estar entendendo nada de novo. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta da aula de hoje? Pode fazer. Eu mandei também um resuminho disso tudo que eu falei para vocês lá, tá? De hoje. Alguma dúvida, podem perguntar aí. Então tá, a gente vai se vendo então, qualquer coisa vocês perguntam no privado ou lá no grupo lá. Fique com Deus, pessoal, até mais. Amém. Até mais, professor. Boa noite. Tchau.